Bom, gente, voltamos. Bom, nós levamos um tempinho para achar a definição de gênero que a gente estava procurando, mas a gente achou agora. Então, vou pedir para a Catiúcia ler a definição de gênero pelo próprio Bakhtin. Né? Vamos lá, então. Gêneros do discurso. Cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos de gêneros do discurso. Muito bem. Então, como é que a gente vai explicar isso, né? O que é um enunciado, né? Um tipo relativamente estável de enunciado, Catiúcia? Por exemplo, vamos pensar num gênero. O gênero tirinha, Tirinha. né? Receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Por que é relativamente estável? Porque nem todas as receitas são iguais, mas todas as receitas têm algo em comum que faz delas receitas, que a gente reconhece elas como receita. A mesma coisa, por exemplo, uma entrada de cinema, né? Cada cinema imprime a sua entrada, né? Uma é diferente da outra, mas todas têm algo que caracteriza elas como entradas de cinema. Por isso que elas são a o nome do hora, filme, a a duração, sala em que vai ser exibida vai ser exibido o filme, a sessão. Então, por isso são relativamente estáveis, né? Então, qual seria a vantagem da gente trabalhar com gêneros do discurso em sala de aula? Por que trabalhar com gêneros em sala de aula? Olha, eu tenho bastante experiência com projetos em que eu usei gêneros diferenciados assim do discurso, né? Eu acredito que vai bem de encontro com o que o referencial propõe, né? Utilizando aquilo que a gente falou antes, utilizando diferentes gêneros do discurso, a gente consegue colocar o nosso aluno, dar mais ferramentas para que ele consiga agir em sociedade, que ele consiga fazer as coisas que ele tem que fazer no dia a dia dele, ir num banco, entender de repente como enviar um e-mail, como é que ele vai reclamar se deu problema no refrigerador dele, tem ali o documento que ele tem que preencher os dados dele, na garantia tem que especificar um número, então várias coisas que ele vai precisar no dia a dia dele, que a gente pode trabalhar a partir dos gêneros do discurso, né? Digamos, ensaiando uma realidade que ele vai enfrentar, o que pode aparecer para a vida dele. Então ele vai estar preparado para isso, né? Eu acho que justamente essa é a função da escola, né? Porque o aluno ele já chega na escola com um repertório. Ele já tem as práticas sociais, aquelas que ele já está habituado, que ele já circula. Então, a função da escola é ampliar esse universo de práticas sociais em que o aluno circula, para ele poder ter mais participação na sociedade, para ele poder participar de mais práticas sociais e poder ser mais ativo. Quanto mais práticas, mais ele vai estar exercendo cada vez mais seu direito de cidadão, né? Ele vai estar circulando em locais que de repente, até na questão do meu trabalho, meu aluno de repente não iria num texto de opinião da Folha de São Paulo para ler sobre um determinado assunto, e o meu projeto propiciou que ele soubesse o assunto que estava sendo tratado na Folha de São Paulo antes de entrar nesse texto de opinião. Ele foi lá, ele entendeu, ele leu diversas opiniões sobre o mesmo assunto e depois ele foi poder emitir a opinião dele sobre isso, né? Então, a próxima vez que ele encontrar um texto de opinião, seja na Folha, seja na Zero Hora, seja no OSU, ele não vai ter medo, ele já participou daquilo antes, né? Então, eu acho que seria interessante, né, justamente essa questão dos gêneros e os projetos em sala de aula. Como é que a gente pode usar os gêneros dentro de um projeto? Eu acho que esse teu trabalho, Catiúcia, é um trabalho muito legal, assim, para ilustrar como é que pode ser trabalhado, como é que a gente pode trabalhar diversos gêneros dentro de uma temática para se chegar a um resultado.
Ah, eu não sei o que houve, o que é... Ah, tá. Escureceu, a gente Escureceu, achou que já tinha a gente acabado achou a que tinha energia. acabado a filmagem. Nós estamos precisando de letramento digital. Digital, nós não somos letradas digitalmente. Bom, então agora eu vou pedir para a Clatilce então falar um pouquinho do projeto dela, tá? E explicar como é que foi, como é que se deu esse projeto. Conta para eles, Clatilce. Então, eu acho que é legal assim para ilustrar, né, o trabalho, como trabalhar como colocar em prática, né, um projeto. Acho que primeiro de tudo, o mais importante é o que eu quero que o meu aluno produza ao final desse meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu quero que ele saiba fazer no final, né? Então, ilustrando para vocês, o que a gente queria é que ele fizesse um comentário crítico no YouTube sobre o encontro dos presidentes Lula e Obama. Isso foi ano retrasado, que os presidentes se encontraram, e a gente queria que eles opinassem se a fala do presidente Obama havia sido um insulto, como alguns propuseram pro Lula, porque como é que é? Esse é o maior político da Terra, eu amo esse homem, e aí no final ele encerra, deve ser porque ele tem boa aparência. Então, o deve ser porque ele tem boa aparência, teve gente que entendeu como um deboche do Obama, e outros, não, nada a ver, estava querendo ser legal, era um elogio pro Lula, tudo era um elogio. Então, a gente queria que eles se posicionassem e efetivamente publicassem a opinião deles no YouTube, na língua adicional que a gente estava trabalhando, no caso em inglês. Então, tudo que a gente trabalhou, toda a unidade de trabalho durante esses 2 meses, foi no sentido de que a gente possibilitasse que esse aluno fosse lá e conseguisse emitir a opinião dele nesse recurso, né, na língua. Então, se eu quero que ele vá produzir um comentário na língua adicional que a gente está trabalhando, não é simplesmente eu falar para ele o que é o YouTube, falar só do texto, dizer agora vai lá e senta e faz. Né? Não, claro que não. Isso dá a sensação de frustração, e isso eu acho que é uma coisa que a gente geralmente faz. A gente pensa assim, acho que todo mundo já fez isso, um resumo. Faz um resumo aí, fulaninho, desse livro que a gente leu agora na aula. E aí a gente não ensina, não dá as ferramentas para o aluno fazer o resumo, né? Porque o aluno não sabe como começar, nem como começar. O que é um resumo? Ou o que é um resumo que a professora Clatilce pediu, né? Eu não dei passo a passo, eu não posso pedir, eu não posso exigir uma coisa que eu não trabalhei com o meu aluno, né? E até fornecer modelos, porque se é um gênero que ele não está acostumado a ler ou a, né, participar de alguma forma, sim, ele não sabe nem o que é, ele não sabe. Então a gente tem essa obrigação de oferecer os modelos para o aluno se a gente está pedindo para ele produzir alguma coisa, né? E é muito fácil a gente dizer, essa turma é horrível, não escreve nada, não produz texto, mas a gente tem que parar para pensar o que eu, enquanto professor, forneci de atividade preparatória para que ele conseguisse escrever o resumo. Né? A gente não pode, de repente, culpar o professor da série anterior que não trabalhou, o professor da outra série que não fez direito. Não, gente, se a gente quer que ele trabalhe resumo, sou eu que vou apresentar o que é um resumo, como eu quero que esse resumo seja. Para eu ter o meu produto, eu tenho que fazer as tarefas preparatórias devagarinho para levar esse aluno para que ele consiga. Não quer dizer que ele vá conseguir, né? Mas a gente pelo menos fez o possível, a gente deu as ferramentas necessárias para que ele conseguisse. Né? Isso é muito importante, porque senão a gente fica frustrado, o aluno se sente um fracassado, quando não é bem por aí. De repente ele não vai cair do céu o resumo para ele, a gente tem que ensinar passo a passo, né? Exato. Então, nesse projeto, a gente trabalhou com frases pequenas, por exemplo, I think, I don't think, in my opinion. Né? Eu penso, eu não penso, eu acho, não acho, na minha opinião, várias coisinhas. Então, ao longo desses 2 meses trabalhando, o que tu acha então sobre tal coisa? Ele tinha que dar a opinião dele, para chegar no final e ele conseguir dar a opinião dele sobre aquele vídeo que estava sendo postado no YouTube e que várias pessoas estavam dando opinião, tanto em português quanto em inglês.
né? Então eles conseguiam ver aquele gênero, tava ali. A gente levou para a sala de aula as opiniões que as pessoas estavam dando sobre aquele encontro dos presidentes e eles foram ali depois de 2 meses de trabalho árduo, preparando o aluno para aquilo ali, né? Tendo um objetivo em mente para que eles conseguissem produzir aquela frase, aquele comentário. Então, esses recursos linguísticos que tu deste, assim, de como se expressar, como expressar a sua opinião, I think, I don't think, tudo isso partiu, então, desse objetivo, não foi uma coisa assim do nada. Hoje nós vamos aprender, por exemplo, o verb to be. Isso, né? É uma coisa muito comum em escola. A gente, o que eu vou fazer para ensinar eu acho e eu não acho, né? Se fosse o contrário, né? E aí pegar um texto político para trabalhar, não é por aí, a gente tem que fazer o contrário, né? Não é a gramática pela gramática. A gramática é apenas o recurso linguístico, ele vai ser uma ferramenta para nos ajudar com que o aluno faça o que é para ser feito naquele momento. Exatamente. Né? A gente fica muito preso, assim, né, aos conteúdos, à lista de conteúdos. Então, qualquer livro didático, aqueles livros assim mais tradicionais, e o jeito que a gente aprendeu também, né? A gente chegava na escola e tinha lista de conteúdos. Então, o professor chegava lá, hoje nós vamos aprender o present perfect. Bom, mas para quê? Para que eu uso o present perfect? Vocês usam para várias coisas, mas agora eu estou precisando para quê? Não, agora nada. Um dia talvez vocês vão precisar disso. Então, qual é a função do professor? É criar uma situação em que o aluno precise daquilo naquele momento. O ideal, então, é que em vez de se partir do present perfect, no caso, se parta de uma temática. No caso da Catiúcia, por exemplo, ela queria que ele se posicionasse em relação àquele vídeo, aquela polêmica que surgiu em relação ao comentário do Obama em relação ao Lula, né? O que realmente o Obama estava querendo dizer com aquilo, que o Lula é boa pinta, né? Nós que somos brasileiros ficamos olhando o Lula, boa pinta, será que ele estava debochando do Lula? Será que ele estava falando sério, se ele realmente acha que o Lula é boa pinta? Então, para eles poderem ter condições de se posicionar em relação àquilo, aquele tema, eles tiveram que trabalhar todos os recursos linguísticos. Dentre eles, então, essas palavras, essas expressões de opinião, né? Adjetivos, e aí entra o adjetivo, né? Entra a frase present perfect, entra negativo, só que ele entra fazendo sentido para outra coisa, não é um fim nele mesmo, né? A gente só selecionou aqueles recursos linguísticos porque eram o que a gente precisaria para que esse comentário fosse feito, e não o inverso, né? A gente tem que partir da produção final do aluno e aí sim adequar o que ele precisa para isso, e aí a gente vai fazer uma listagem. E essa produção final, né, Catiúcia, eu acho que quando a gente tem assim condições de discutir com a turma antes para saber o que eles gostam realmente, quais são os interesses deles, o sucesso do projeto é muito mais garantido, né, do que a gente já chegar com a fórmula pronta. E eu tenho vários exemplos. Existe um professor lá da URGS que foi fazer o estágio dele numa escola pública, o Walter, não sei se tu conhece. E o Walter chegou na escola, ele era louco por Harry Potter. E ele chegou na escola e ele queria fazer um projeto com Harry Potter. Só que para a realidade daquelas crianças que eram de uma comunidade muito pobre, muito carente, eles não tinham a menor noção de quem era o Harry Potter. Eles não tinham a menor identificação com Harry Potter. Então, para eles, aquilo ali ficou uma coisa super vazia. E o Walter teve muita sensibilidade e percebeu isso, então resolveu conversar com eles para saber do que eles gostavam. E aí eles disseram que gostavam, para a surpresa do professor, eles gostavam daqueles filmes de horror, aqueles filmes bem trash, assim, sabe? Aqueles filmes horríveis, tipo Sexta-feira 13, que tem muito sangue. E aí os alunos... É o do zumbi. Do zumbi, é o Panic at School. Se vocês quiserem, acessem, porque vocês vão achar no YouTube. É Panic at School. Foi o professor Walter que fez com os alunos dele do estágio. E os alunos, então, eles adoraram, porque eles se engajaram. O Walter teve a oportunidade de trabalhar com vários recursos linguísticos.